Olá, meus irmãos e minhas irmãs, tudo bem com vocês? Que a paz do nosso Deus esteja em cada coração. Amém. Mais uma lição para a honra e glória do nosso Deus. Hoje é a lição 2, Neemias. E o texto para nós começarmos aqui está em Neemias capítulo 1, verso 4 e 5. Tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante Deus dos céus, e disse: Ah, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guarda a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guarda os teus mandamentos. Então, com esses pensamentos, irmãos, aqueles que puderem, vamos ajoelhar para falar com o nosso Deus. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito obrigado por mais uma vez estar na sua presença. Amém, Deus. Pai. Obrigado pela tua palavra, que possamos estudar e colocar em prática a nossa vida. Amém, Pai. Os irmãos que estão nos assistindo possam fazer também. E pedimos não que já meta em nós, antes em Cristo Jesus, cumprindo nossos pecados em Cristo Jesus. Amém. Deus. Amém. Louvado seja Deus. Muito bem, meus irmãos. Se você é novo no nosso canal, você possa se inscrever, você possa dar um like aí para ajudar o nosso canal, você possa compartilhar esse vídeo e clica no sininho para você receber novas notificações, novos vídeos para a honra e glória do nosso Deus. E comente o que você está achando dessa lição, para que possamos interagir nessa lição, para que possamos crescer juntos para a honra e glória do nosso Deus. Então, Ricardo, Neemias, aqui o texto, a lição 2, falou desse texto, né? Que ele ouvindo essas palavras, sentou e chorou, e aí começou a jejuar. Vamos comentar isso aí, essa introdução maravilhosa. Interessante, Alexandre, que aqui fala que ele ouviu essas palavras. Quais foram as palavras, né? Ele ouviu as palavras de que Israel, apesar de ter ouvido que os reis anteriores permitiam que Israel fosse para lá para reconstruir Jerusalém, eles pensavam que Israel já estava, né? E aí, como é que estão os irmãos, como é que estão nossos irmãos? Aí ele fala: olha, tá difícil o negócio lá, né? Tá desolado, tá tudo destruído lá, vive praticamente como quase mendigos, né? Um farrapo lá de coisa, não tem quase nada. Então esse homem chorou, ficou desesperado, né? Porque, poxa vida, o povo de Deus que clamou a Deus, que quer fazer a vontade de Deus, o que está acontecendo? Por que a promessa de Deus não está se cumprindo? Então ali ele não estava falando que Deus não cumpria a promessa dele. Ele está pensando o que aconteceu para que Deus não cumprisse as suas promessas, né? a sua palavra. E você pode ver que ele mesmo falou, né, que ele jejuou, orando todo o tempo a Deus ali, aquele tempo lá, e falava: Senhor, né, Senhor Deus do céu, Deus grande e temível, que guarda aliança e misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Veja, ele reconhecia o poder de Deus. Então ele queria saber o que aconteceu, né? O que estava acontecendo, o que estava faltando esse povo porque estava atrapalhando que a promessa de Deus se cumprisse neles, né? Mas fora isso, eu vejo que ele e Esdras, esses foram pessoas escolhidas por Deus para fazer uma obra importante naquela época, né? E você vê, Alexandre, que hoje, no dia que a gente vive, se faz necessário também, sabe? Deus levantar pessoas para que faça essa obra, para que faça uma obra necessária entre o povo de Deus, para que o nome de Deus seja restaurado e glorificado no meio do povo de Deus, assim como é o que ele vai querer fazer aqui. Amém. Entendeu? E eu só quero ler um texto aqui do Espírito de Profecia. Aqui é na meditação matinal: e recebereis poder. Está na página aqui 271. Passei, peraí. 271. Diz assim, olha só um trecho, irmãos, ó. O trechinho aqui na página 271 nesse dia vai ser 19 de setembro, tá? Fala assim: ó, o Senhor não deixará que sua obra seja prejudicada, mesmo que os obreiros se mostrem indignos. Deus tem homens de reserva, preparados para enfrentar as exigências, de modo que sua obra seja guardada de toda influência contaminadora. Deus será honrado e glorificado quando o Espírito Santo, o Espírito Divino, impressiona a mente do homem indicado por Deus como sendo apto para a obra. Ele responde dizendo: eis-me aqui, envia-me a mim. Então,
E você vê que está falando a respeito de Esdras e Neemias, né? Deus sempre tem alguém, irmãos. Deus sempre tem alguém. Então ali, naquele local ali, se não fosse Neemias, seria outro. Seria outro. Mas Neemias ouviu a voz do Espírito Santo, sabe, Alexandre? E ele foi, não, eu tenho que fazer alguma coisa, não, essas coisas não podem acontecer, não pode ficar assim. Então, esse estado de letargia, mornidão, sabe? As pessoas ficam paradas lá, não fazem nada, nunca vai continuar assim, porque sempre Deus levanta alguém, sempre Deus levanta alguém para poder apresentar a reforma, né? A reforma, isso mesmo. E você pode ver que o Neemias ele foi um reformador. Nós temos o costume de falar assim, nós temos que ser conservadores. Não, conservar é deixar do jeito que está. Conservar é deixar do jeito que está. Reformar, não, está errado aquilo ali. A casa é a mesma, certo? A casa é a mesma, tá? Mas precisa de uma reforma. Não está bem isso daí, não está legal. Então vamos lá, vamos pintar a parede de novo, vamos tampar esses buracos que fez aqui, esses trincados, porque a casa não é ficar assim. A casa tem que deixar do jeito que estava antes, não estava novinha. É essa a obra do reformador. E é essa a obra do reformador no dia de hoje. Tem que ser assim também. Restaurar a casa do Senhor, ser paradores de brecha, né? Ou seja, voltar para o Éden, né? Sim. Restaurar. Tem um texto aqui no livro Comentário Bíblico Adventista, volume 3, página 1285. Diz assim, irmãos, ó. Deus demonstrou ao povo pelo qual fizera tanta coisa que não condescenderia com os seus pecados. Ele operou, não por intermédio dos que recusavam a servi-lo, com interesse de propósito dos que corromperam os seus caminhos diante dele, mas por meio de Neemias, pois ele foi registrado no livro do céu como verdadeiro homem. Deus disse, aos que me honram, honrarei. 1 Samuel 2,30. Neemias demonstrou ser um homem a quem Deus podia usar para derribar falsos princípios e para restaurar princípios de origem celeste. E Deus o honrou. O Senhor usará em sua obra pessoas que tenham para com os princípios a firmeza de aço, que não sejam demovidos pelo sofisma dos que perderam a visão espiritual. Então a gente vê aqui que Deus também pode usar pessoas que sejam firmes, assim como Neemias foi. Então Deus quer usar essas pessoas. Então Deus demonstrou aqui que não vai tolerar o pecado. Por que Israel estava desolado? Por causa do pecado que tinha cometido. E agora o que Deus ia fazer através de Neemias? Restaurar isso. O povo parar de fazer aquelas práticas terríveis, né? A idolatria, todas essas coisas abomináveis, né? Louvado seja Deus. Então, irmão, Deus precisa de Neemias hoje. Nós vamos dar continuidade aqui. Domingo, Neemias recebe más notícias. Vamos ler Neemias capítulo 1, Ricardo, verso 1 a 4. Neemias capítulo 1, verso do 1 até o 4. Diz assim: Palavras de Neemias, filho de Acalias. Ora, sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a capital, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que tinham escapado e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. Eles responderam: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande aflição e opróbrio. Também está derribado o muro de Jerusalém e as suas portas queimadas a fogo. E aí diz o verso 4: tendo eu ouvido essas palavras, sentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e continuei a jejuar e orar perante o Deus do céu. Então vamos comentar esse domingo aí. Neemias recebe as más notícias. Qual foi a ação do céu de Deus aí? Você vê que nem nós falamos a princípio, né? Ele esperava outra coisa, né? O povo foi para lá, recebeu ordem do rei. Vai lá, primeiro soube da parte do Ciro, que o Ciro enviou, soube da parte dos outros que estavam confirmando, vai lá, adore seu Deus. Só que ele não sabia o que estava acontecendo lá. E quando perguntou, e aí, como é que estão as coisas, né? A cidade já está próspera, as pessoas já estão, né, melhorando. Ele ouve uma coisa dessa. Eu acredito que qualquer pessoa que ouvisse um negócio desse, uma má notícia, né? Dessa, ficaria muito
decepcionado, muito triste, né? E aqui fala que ele chorou, né? Ficou triste, começou a jejuar, orar, porque o nome de Deus estava sendo desonrado, Alexandre, né? É isso que nós temos que ter em mente, o nome de Deus está sendo desonrado. Mas aqui nós temos uma lição muito importante. Sabe por quê? Porque aí foi um momento difícil, um momento de prova, né? Um momento, sabe, poxa, de humilhação ali. E você vê que é nesse momento, irmãos, é nesse momento que eu, que você, né, temos que clamar a Deus, sabe? Clamar a Deus ajuda na hora da prova, na hora da humilhação, na hora da injustiça, né? Temos que clamar a Deus para que Deus faça a justiça, porque se nós ficarmos assim esperando algo, não vem, nós temos que clamar a Deus. E foi o que ele fez, né? Foi o que ele fez, jejuou, orou, clamou a Deus para que Deus desse uma solução para ele, mostrar o que tinha que ser feito, né? E aí a gente sabe que no decorrer da história aqui a gente vai até se aprofundar com respeito, né, a oração dele, o que ocorreu, né? Então, receber uma notícia não é fácil, né? Mas pelo menos ele fez a coisa certa. Quantas más notícias a gente recebe e a gente não pede a Deus ajuda de iluminação, né? E isso como cristãos, né, que nós somos, né? Então nós temos que tirar essas lições para nós. Sim. No livro Conselhos sobre Regime Alimentar, irmãos, tem um texto aqui para nós tirar uma lição. Vai falar sobre jejum. Neemias teve verdadeiro jejum. Como que nós hoje também podemos buscar Deus nesse jejum também? Aí a página 188 é o capítulo O Jejum. Agora e daqui por diante, até o fim do tempo, deve o povo de Deus ser mais fervoroso, mais esperto, não confiando em sua própria sabedoria, mas na sabedoria do seu líder. Devem pôr de parte dias de jejum e oração. Então, irmão, acho dizer aqui que a gente deve pôr de parte dias de jejum e oração. Pode não ser requerida a completa abstinência de alimento, interessante, ó, mas deve comer moderadamente do alimento mais simples. Eles escreveram em 1904, 11 de fevereiro, irmãos. Então, fala para nós fazer um jejum, com pessoas que às vezes não conseguem fazer um jejum sem alimento, mas pode comer um alimento mais simples. Um exemplo, um jejum só de melancia. Não vamos ficar 3 dias só de melancia para purificar o nosso corpo, para nós ter uma mente mais clara, né? Para a gente orar a Deus, estudar a palavra de Deus mais clara. Então alguns não precisam ficar sem alimento 100%. Interessante. E esse jejum, vai falar mais para frente outros textos, que é benéfico até para a saúde, né? Verdade. Esse tipo de jejum. Jejum só de frutas, né? Alimentos mais simples, para honra e glória ao nosso Deus. Então Neemias recebe as más notícias, irmãos, e ele vai ao Senhor em oração e em jejum. E se a gente está passando por alguma dificuldade, devemos tirar essas lições para nós. Vamos agora na segunda, a oração de Neemias. Como foi a oração de Neemias aí, cara? Vamos ver. Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. Vem para nós aí. Neemias capítulo 1, versos 5 a 11. Diz assim, o verso 5. Deixa eu achar aqui, vamos lá. E disse: Senhor, Deus do céu, Deus grande e temível, que guardas o pacto e usa de misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam atentos teus ouvidos e abertos teus olhos para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje te faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos, confessando eu os pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Sim, eu e a casa de meu pai pecamos. Na verdade, temos procedido perversamente contra ti, e não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se vós transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos. Mas se vos converterdes a mim, e guardardes os meus mandamentos, e os cumprirdes, ainda que vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá eu os ajuntarei e os trarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Eles serão os teus servos e o teu povo que resgataste. Eles são os teus servos e teu povo que resgataste com o teu grande poder e com tua mão poderosa. Ó Senhor,
que estejam atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que se deleitam em temer o teu nome. E faze prosperar hoje o teu servo, e dá-lhe graça perante este homem. E ele falou, eu era então o copeiro do rei. Então, vamos comentar aí essa oração de Neemias, alguns pontos que a gente poderia destacar. Você viu que interessante, Alexandre? Ele reconhece ali o poder de Deus, que só Deus pode resolver o problema, porque é verdade, só Deus pode resolver os problemas. Ele reconhece o pecado. Ele não falou assim, olha, esse povo aí, Senhor, pecou. Não, ele reconhece que ele fazia parte do povo. Nós pecamos porque era um povo ali que estava dizendo que fazia parte, de que era o povo de Deus, que estava ali como representante. É a mesma coisa hoje, quando talvez, sei lá, a gente vê na igreja algumas pessoas pecando, fazendo coisas ruins, e o nome de Deus sendo desonrado, a pessoa sendo desviada do caminho. Somos nós, é a igreja, porque não adianta falar, não, é ele que está pecando, eu não, mas é o mesmo, é um povo só. Você pode ver que quando a gente fala, nós falamos assim, adventistas do sétimo dia, eu falo, nossa, vocês fazem isso? A sua igreja faz isso? Você faz isso? Às vezes ali vem uma pessoa e já fala que é todo mundo. Então, assim, mesmo você falando, não, é uma pessoa à parte que faz isso. Não funciona assim. Você faz parte daquele povo, você está junto, e você vai deixar de ser membro daquela igreja? Você fala, não. Então, você está junto. Né? E nós sabemos disso, então nós temos que clamar a Deus, nós temos que nos incluir, né, nessa situação triste, deplorável muitas vezes que a gente está vivendo. Nós estamos vivendo a situação, né, de Laodiceia, né, o povo morno, o povo que não é quente nem frio, acha que tá bom, ele acha que ele tem conhecimento, tem os conhecimentos na mão dele, só não pratica. Tem o conhecimento, ele é rico, ele é abastado, de nada tem falta, ele sabe, ele é melhor que os outros. Então, pelo fato de ser melhor que os outros, então eles estão muito melhores com Deus, eles acham isso. Né? E nós sabemos que as Escrituras falam o contrário, fala que é um pobre miserável, um desgraçado, né? Pobre, cego e nu, e que Deus está a ponto de vomitar da boca dele. Então, se isso daqui, eu vou falar o quê? Não, isso aqui não é para mim, isso daqui é para o outro irmão, para a irmãzinha, para o irmãozinho lá. Não, porque ele que está fazendo isso, porque ele está desonrando no Deus. Não, é um povo só. Todos nós estamos vivendo nesse período. E nós temos que clamar a Deus, perdão ao teu povo, Senhor, e transforme nossos corações, assim como ele fez. Né? E outra coisa interessante, né, que ele pediu que Deus tomasse a frente quando ele fosse conversar com aquele homem, com o rei, porque assim, o homem não temia a Deus. O homem não tinha nenhuma consideração. Ele falou assim, o senhor vai à frente, porque se o senhor não for à frente, não tem como fazer nada. Sim, então é importante esse reconhecimento, né? Sim. Que nós pecamos, suplicar a Deus. E muitas vezes a gente não vê isso, irmão. Nós somos tão orgulhosos, os laodiceanos. A gente não vê muito isso aí na igreja. Você pode ter visto aí na nossa igreja, não sei. Mas aqui na nossa região a gente não tem visto um líder ou algum irmão lá na frente, orar a Deus e falar, Deus, nós pecamos contra o Senhor, nós estamos nessa situação deplorável porque nós pecamos, nós cometemos isso. Não, geralmente a gente procura achar outra coisa, né? Não que foi um pecado, outra coisa. A gente culpa outra situação. Outras pessoas, mas nós não reconhecemos, né? Não. Misericórdia. Não conclama o povo para jejum de humilhação. Nós erramos, nós pecamos, vamos pedir a Deus que Deus nos transforme, que Deus nos mude para que a bênção de Deus volte a esse lugar. A gente fica no automático, né? Quando chega aquela campanha, 10 dias de oração e 10 horas de jejum, é automático. Não, vamos no automático. Isso aí é coisa de robô, irmãos. Não pode esperar chegar um dia. Nós temos que reconhecer, nós, individualmente ali, o local, a igreja local, o que nós temos feito, né? Para que essa situação está necessitada. Qual o pecado que a gente cometeu? Vasculhar, né? Sim, e nós temos que limpar a casa, né, Alexandre? Temos que limpar a casa para que a casa se torne agradável. Ninguém pode ficar muito tempo na casa suja e achar que está lindo, que está maravilhoso. Ele tem que limpar. Empurrar o tapete para debaixo, ou empurrar a sujeira debaixo do tapete. Não vai, a sujeira continua ali. Não adianta, você tem que limpar, você tem que passar o aspirador, varrer, limpar tudo para ficar limpinho, sem sujeira. Né? Então,
você vê que nós estamos vivendo uma situação assim. E o povo de hoje tem que agir de um modo diferente. Tem que agir de um modo diferente. Nós temos que clamar a Deus. E olha só o que diz aqui, irmãos, ó. Profetas e Reis. Profetas e Reis, aqui está na página 631. O capítulo é Um Homem Oportuno. Olha só o que diz aqui, ó. Orar como Neemias orou nessa hora de necessidade é um recurso à disposição do cristão. Olha aí, tá vendo? É um recurso à nossa disposição. Ainda continua. Em circunstâncias em que outra forma de oração pode ser impossíveis. Continua. Os que labutam nas absolventes atividades da vida, assoberbados e quase subjugados pelas perplexidades, podem enviar uma petição a Deus, suplicando guia divina. Os que viajam por mar e por terra, quando ameaçados com algum grande perigo, podem se encomendar à proteção do céu. Em tempos de súbita dificuldade ou perigo, o coração pode enviar seu grito de socorro a alguém que se comprometeu a vir em auxílio de seus fiéis e crentes, quando quer que chame por ele. Sob todas as circunstâncias, em cada condição, a alma carregada de dor e cuidado, ou ferozmente assaltada pela tentação, pode encontrar segurança, sustento e socorro no infalível amor e poder de um Deus que guarda o conserto. Ou seja, Deus não muda, Alexandre. O que Ele falou, Ele cumpre. Só que agora eu, será que eu sou uma pessoa assim? Será que eu quero ser uma pessoa semelhante a Deus, um caráter semelhante ao dele? Essa pessoa que não muda, não. O Senhor falou também, eu tenho que crer e eu tenho que agir conforme Ele está pedindo. Porque nós sofremos bastante por causa disso, porque muitas vezes nós somos instáveis. Né? Mas Deus não, o que Ele falou, Ele cumpre. Agora eu tenho que me enquadrar ali para que a promessa se cumpra em mim, se cumpra na minha igreja. Né? Então nós temos que clamar a Deus, nós temos que nos juntar. E não é somente individual aqui não, viu, Alexandre? Aqui foi individual porque foi uma coisa particular dele. Mas como você falou, tinha que ter um líder, tem que ter um líder, tem que ter uma pessoa que puxasse isso aí. Vamos orar, vamos jejuar. Nós pecamos e vamos nos consagrar a Deus. Porque nós estamos pecando, as coisas não estão acontecendo como devia acontecer, as promessas de Deus não estão vindo, as bênçãos de Deus não estão vindo sobre nós. E quando eu falo as bênçãos de Deus, irmãos, eu não estou falando bênção material não, viu? Eu não estou falando assim, olha, o meu salário aumentou, eu comprei um carro novo, não é isso que ninguém está falando aqui. Porque nós estamos falando de bênção espiritual, estou falando da questão de os nossos jovens ser meninos e meninas fortes, firmes no caminho de Deus, não ser aqueles meninos... A multidão chegando cedo para a escola sabatina, animado, que estudava. Bem cedo. Não, eu lembro, Alexandre, que teve uma época que a gente fazia até culto, 7 horas da manhã, antes do culto do poder, culto do poder, e viu bastante gente. Então, é isso mesmo, logo cedo na escola sabatina a igreja está entupida lá e estudando. Eu lembro que tem um pregador, né, um senhorzinho já idoso, o irmão José Martins, ele conta num testemunho lá que foi lá na Bahia, onde ele fez semana de oração, que o culto era 3 horas da manhã, a igreja entupida de gente, rapaz. A igreja entupida de gente a semana toda. E aí eu falei, rapaz, isso é um povo que clamou a Deus, pediu a Deus perdão pelos seus pecados e quis se consagrar a Deus. É isso que falta, sabe? É isso que falta. Vamos abrir a igreja 3 horas da manhã, para a igreja estar entupida de gente, vamos orar, vamos cantar louvor a Deus logo cedo, bem antes do galo, porque o galo geralmente canta às 5, né? 4, 5 da manhã, vamos cantar mais cedo. Mas a gente quer reavivamento por atalhos, cara. Sim. Não quer fazer isso aí. Estuda a palavra, oração, jejum. É por atalhos. Sim. Irmão, vamos fazer umas brincadeiras aqui, uns comes para reavivar o povo. E não vai acontecer. Não vai acontecer nunca. E outra coisa, se não for por atalho, espera pela associação. Sim. Associação que é excelente. E aquilo ali, às vezes as pessoas confundem, sabe? A associação, o que a associação apresentou, que é um projeto maravilhoso, os 10 dias de oração, ali é para a pessoa se motivar. Poxa, vamos continuar, né, em oração, em jejum ali, né? Sempre. Ali é só para motivar. Aí não. Se a associação mandar, eu faço. Se a associação não enviar nada, eu não vou fazer nada. Eu vou ficar aqui esperando, com os braços cruzados. É na cara que ele tem. Espera toda a igreja reavivada, esse tempo nunca chegará. Temos que entrar na obra individualmente. Então espera, irmão. Nunca vai chegar. O Ricardo, quando meteu esse texto, Profetas e Reis, e aí diz aqui que
Quando a gente é tentado, a gente pode buscar o escape, o livramento, a segurança em Deus. Amém. Então, se a gente está sendo tentado, Deus é poderoso para nos libertar, né? Amém. Louvado seja Deus. Tem um comentário aqui, irmãos, desse texto da Bíblia que o Ricardo leu, Neemias, capítulo 1, verso 5 a 11, na Bíblia White, está aqui, ó, no manuscrito 58 de 1903. Neemias se humilhou diante de Deus, dando-lhe a glória devida a seu nome. O mesmo fez Daniel em Babilônia. Estudemos as orações desses homens. Elas nos ensinam que devemos nos humilhar, mas que nunca devemos obliterar a linha de demarcação entre o povo de Deus, que guarda os mandamentos, e aqueles que não têm nenhum respeito por sua lei. Todos precisamos nos achegar a Deus. Ele se aproximará daqueles que a Ele vão em humilde, cheios de santa reverência, por sua sagrada majestade, e se colocam diante dele, separados do mundo. Então Deus só vai nos ajudar, irmão, quando a gente estiver separado do mundo, um povo que guarda os mandamentos de Deus. Aí Ele chega a nós. É o propósito, né? Você tem que ter o propósito. Você sabe que você tem que fazer aquilo. Você tem condições de fazer. Você não vai fazer? Está na tua mão. Está na tua mão fazer isso aqui. Olha, você tem que pegar e limpar a casa. Você tem que limpar a casa para que eu entre aí. Ah, não, vou esperar você entrar primeiro, depois eu limpo a casa. Não, mas a regra é limpa a casa que eu entro. Ou seja, reconhecer que pecou, como você falou na oração, pecamos contra Deus. E agora vamos ver nos mandamentos. Que pecado nós cometemos? Foi esse. Então temos que restaurar esse mudar de rumo. Vamos supor, Ricardo, o povo foi levado para a Babilônia porque tiveram outros deuses, pecaram contra Deus. Aí eles voltam, vamos continuar na mesma prática. E ora a Deus e quer que Deus restaure a cidade. Deus abençoe? Não vai ter como. Não tem como, é impossível. Porque eles foram penalizados por isso. Sim. E vão ser... Aí Deus é um Deus que muda, né? E Deus não muda. É verdade, Deus não muda. Então vamos terça-feira agora, Neemias se manifesta. Eu vou ler capítulo 2 de Neemias, de 1 a 8, e os irmãos acompanham. Sucedeu, pois, no mês de Nissan, no ano 20º do rei Artaxerxes, quando vindo estava posto diante dele, que eu apanhei o vinho e dei ao rei. Ora, eu nunca estivera triste na sua presença. E o rei me disse: por que está triste o teu rosto, visto que não está doente? Não é isto, senão tristeza de coração. Então temi sobremaneiramente. E disse ao rei: viva, ó rei, para sempre. Como não há de estar triste o meu rosto, estando na cidade, o lugar dos sepulcros dos meus pais assolada, e tendo sido consumidas suas portas pelo fogo? Então o rei me perguntou: que me pedes agora? Orei, pois, ao Deus do céu, e disse ao rei: se for do agrado do rei, e se teu servo tiver achado graça diante de ti, peço que me envies ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais, para que eu reedifique. Então o rei, estando a rainha sentado junto a ele, me disse: quando durará a tua viagem e quando voltarás? E aprove o rei enviar-me, aponta-lhe e o certo prazo. E eu disse ainda ao rei: se for do agrado do rei, dê-me cartas para os governadores além do rio, para que me permita passar até que eu chegue a ajudar. Como também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, a fim que dê-me madeira para as vigas das portas do castelo que me pertence à casa, e para o muro da cidade, e para a casa que eu houver a ocupar. E o rei me deu, graças à mão benéfica do meu Deus sobre mim. Então vamos comentar, Ricardo. Neemias se manifesta. Interessante, Alexandre, que ele aqui fala e se manifestou realmente, né? Diante do rei ali, estava muito abatido, o rei já acostumado, né? Viu que não era o perfil dele, que falou assim: olha, o que está acontecendo com você? E ele conversou, né? Deixou na mão de Deus e conversou. Falou tudo o que estava ocorrendo, e o rei se compadeceu dele. Interessante que o rei só se compadeceu dele, Alexandre, é uma coisa que me chama muita atenção. E o que falta muitas vezes entre nós: bom testemunho. Bom testemunho. Esse homem Neemias tinha um bom testemunho diante do rei. O rei se agradava dele. Ele não era um mau servo, ele não era um servo mais ou menos, entendeu? Ele era, entendeu? Então o rei via a conduta dele. Assim como Daniel também. Que nem Daniel, via a conduta dele, não via falha nesse homem.
não via falha nesse homem. E como falta hoje entre nós, homens como Daniel, homens como Neemias, sabe? Homens e mulheres, né, que tem esse perfil, esse caráter, né, de honrar a Deus, custe o que custar, de dar um bom testemunho de um filho de Deus, onde anda, sabe, Alexandre? Onde a pessoa anda, a pessoa fala, nossa, lá vai um filho de Deus, sabe? Nossa, esse homem é crente, essa mulher é crente, esse jovem é cristão, olha o comportamento dele, ele não se mistura com os outros para fazer coisa errada, ele conversa com as pessoas, mas ele não se mistura para as coisas erradas. Olha, só fala palavras boas, palavras agradáveis, ele não está aqui para falar as palavras torpes dos outros. Isso é bom testemunho e as pessoas reparam, irmãos, talvez as pessoas, a gente pensa, não, ninguém está reparando, ninguém está vendo nada da minha vida, ninguém se importa, ninguém está reparando se eu sou cristão, se eu não sou cristão. Pode ter certeza, irmãos, as pessoas notam, as pessoas veem, eu não estou nem falando das pessoas dentro da igreja, estou falando das pessoas de fora da igreja. Às vezes é o familiar meu, Alexandre, sabe, que não é cristão, ela está vendo, olha, ele diz que é crente e fazendo isso, ó. Ou então o vizinho, opa, crente e se veste assim? E se veste assim? Crente se veste assim, um homem? Esse homem se vestindo desse jeito? Né? Andando quase pelado na rua, só de bermuda e sem camisa, né? Andando desfilando na rua, assim? Crente anda assim? Né? Ou então o crente está lá gritando, gol, vai lá Corinthians, vai lá Palmeiras, vai lá Flamengo. Isso aí, será que o crente vai fazer isso? A Bíblia fala assim, são igual a nós. São igual a nós. Não tem diferença. Né? Eu estou falando só de homens, né, irmão? Não vou nem entrar no contexto de mulher aqui, porque não precisa nem falar nada disso. E outra, não estou fazendo acusações, eu estou falando que o que as pessoas veem e os irmãos sabem que eu não estou mentindo. Entendeu? Então a nossa vida, irmãos, tem que pregar. Né? Eles sabem, as pessoas lá fora, irmão, muitas vezes nunca entraram na igreja, ou se entraram uma vez, e eles têm plena noção, o Espírito de Deus impressiona a mente deles, eles sabem, não, isso daqui não, se você é cristão, você não faz isso. Por isso que o Espírito de Profecia fala que muitos não vêm para nós, sim, aqui, um monte, porque se viesse, se escandalizaria. Testemunho para a Igreja, volume 5 fala disso, né? Fala que iriam se escandalizar, né? Por causa do mau testemunho, muitas vezes, que ocorre entre o povo de Deus. E aqui, mas Neemias, ele tinha bom testemunho, deu um bom testemunho, por isso que as coisas favoráveis para ele, sabe? E o Evangelho vai ser pregado em testemunho a todas as nações, sim, né? Todas as nações. Sim. Então, Deus vai ter um povo, irmão. A gente tem que se colocar, né? Não é que povo. Não pense que é a igreja, irmão. Eu estou na igreja, sou desse povo. Deus está reservando um povo. É a igreja invisível que vai dar testemunho 144 mil. Sim. Que o mundo inteiro vai ver assim. Esses são servos de Deus. Eles convertem milhares em um só dia. Sim, e você pode ver que deixa bem claro que eles são imaculados. Sim. Não tem culpa, não tem algo que se aponte. Não tem mentira na sua boca. Não tem mentira, não achou engano neles. E diz a palavra de Deus que a pessoa vai querer procurar alguma coisa, vai procurar e não vai achar, porque não tem. Sim. Eles vão procurar e não vai achar. Entendeu? Nem o diabo vai achar. Porque se achar, se esfregava na cara dele. Você pecou, você o diabo não achando, o que ele faz? Quando o servo de Deus está certinho ali nos mandamentos da doutrina, ele agora é ódio. Nós temos que eliminar. Vamos matar. E vamos acusá-los. Olha, as pragas estão caindo. Por causa deles. Culpa deles. É culpa deles. Que eles não estão honrando. Não está tendo união no mundo com as igrejas. Eles não estão unidos. Então a praga está caindo por causa deles. Eles não querem honrar o dia que nós estabelecemos para o aquecimento global, para o dia do Senhor. Eles estão querendo guardar outro mandamento que não tem nada a ver. Eles não têm amor, eles não querem ajudar. Eles não querem união. Não quer união. Está trazendo divisão. Está trazendo contenda para a igreja de um modo geral. É esse o comportamento, mas você sabe que esse tipo de comportamento vem de uma inspiração que não é divina, vem de uma inspiração conforme a mensagem do Senhor fala, da majestade satânica. Sim. Só Satanás pode inspirar um homem a perseguir outro, a perseguir a pessoa por causa de questão de liberdade religiosa. Só Satanás, porque nem Cristo mandou os filhos dele, os discípulos, perseguir ninguém que não aceitasse a mensagem de Deus. Não, tudo bem, você não quer aceitar, esse problema é seu. Vou orar por você para que Deus te transforme no Filho de Deus, porque ele não fala, né? Orai por aqueles até Jesus fala, aqueles que vos odeiam, até por aqueles que vos perseguem, para que eles se tornem filho de Deus. Então, Jesus mesmo falou, nem persiga ele, se ele não compreende,
tem duas coisas, ou ele não quer saber mesmo, ou ele não está conseguindo enxergar ainda. Assim foi o caso de Paulo. Paulo não conseguia enxergar, mas depois quando Paulo enxergou que realmente ele que estava errado, ele foi se converter e se tornou um grande homem de Deus. Né? E outra coisa também que eu quero enfatizar aqui, Alexandre, além do testemunho, é o fato de que ele foi lá, ele aproveitou a situação e pediu ajuda. Ele pediu ajuda para um homem que não temia a Deus, pediu ajuda, recursos. Ele pediu recursos, né? Isso mostra que Deus é o dono dos recursos. Sim. Não é o homem não é dono de nada, filho. O homem é pó. Hoje ele está aqui, hoje ele está em pé, amanhã virou pó. Né? Eu lembro que na história de Jonas, né, que Deus fala para Jonas, você ficou triste por causa essa árvore aí, pequena árvore que eu coloquei para você, e morreu no outro. Você acha que eu não vou ter misericórdia daquele povo que é muito mais valioso para mim do que essa árvore? Então é a mesma coisa, irmão. Nós estamos aqui hoje, amanhã a gente pode não estar. Né? E às vezes um homem se coloca como soberbo, né? Soberbo. Eu mando aqui nesse local. Eu sou isso, sou aquilo. Vocês têm que me respeitar. Eu sou isso. Não e é o assim. respeito é conquistado, não é mandado. Vocês me honram porque eu quero. Isso é ditadura. É conquistado. Por que Neemias aqui achou graça perante o rei? Porque foi anos e anos dando bom testemunho. Entendeu? Trabalhando direito. Isso, é né? com o tempo que é ganho, né? Não é do dia para a noite. Não. Aqui eu quero ler, página 634, Profetas e Reis. Diz assim, Neemias não se deixou ficar na dependência de incerteza. Os meios que lhe faltavam ele solicitou dos que lhe podiam fornecer. E o Senhor está ainda desejando mover o coração dos que têm posse dos seus bens. Olha só, em favor da causa da verdade, os que trabalham para ele devem servir-se do auxílio que ele move os homens a dar. Esses dons podem abrir caminhos pelos quais a luz da verdade irá a muitas terras entenebrecidas. Os doadores podem não ter fé em Cristo, nem familiaridade com a palavra de Deus, mas os seus dons não estão nesse mesmo caso para serem recusados. Então, tá lá todo o recurso, temos, mas ele não é cristão, mas o recurso não é dele, o recurso foi Deus que permitiu que ele usasse. Então vai lá e peça, Deus pode muito bem trabalhar no coração daquele homem, assim como trabalhou com Artaxerxes, para que pudessem as coisas assim ser favorecidas ao povo de Deus. Sim, tem que pedir mesmo, né, se for o caso, por favor, tem como o Senhor nos ajudar, né, nessa obra, mostra a obra, mas para pedir também, né, irmão, vamos ser bem claro, né? Para você pedir um auxílio, né, de alguma pessoa ou uma empresa, né? Ou seja, você tem que ter um bom testemunho, né? As pessoas têm que ver que você não é picareta, né? Na linguagem não bem... rebaixando a norma, porque se rebaixar a norma já era. E fulano der recurso, os dois estão alinhadinhos com o inimigo, hein? Sim. Muito cuidado também. também. Então nós temos que verificar o bom testemunho e se a pessoa está vivendo a palavra de Deus, firme como aço. Outra coisa interessante... Porque às vezes tem gente que recebe recurso, um exemplo aqui, da maçonaria, um exemplo, de político, mas porque ele abaixou a norma e se uniu a eles. Aí trouxe recursos. Aí não, Deus não aceita isso aí não. Aí Deus é o inimigo, muito cuidado. Por isso nós temos que estudar a palavra de Deus. E aí sim, mano, aí nós podemos dizer, isso é Deus. Sim, porque você tem que estar ali no caminho. Sim. E só voltando ao que eu falei, questão de política, nós temos que compreender, né? Às vezes a gente confunde as coisas a respeito de política, né? A palavra de Deus fala que nós não devemos nos envolver nessas questões políticas, porque nosso reino não é esse. Se candidatar. Não se candidatar, não é para se envolver com esses homens. Não é para se envolver com essas coisas. Ali a gente sabe como é que é uma briga pelo poder terrível, né? Satanás ali, ele faz de tudo para poder manipular a mente dos homens. E nós dependemos somente de Deus ali, para que toque nos corações dos homens, para que eles possam agir de um modo mais assim, justo possível, né? Que você não tem como. Porque alguns vão argumentar como argumento, né? É o mesmo argumento fraco. Tá vendo aí, Neemias? Era um político que estava junto com o rei. Daniel também, tinha até um cargo de governador. Tinha. Ele era político, mas eles se candidataram, irmãos. Eles estavam como servos, eles levaram como escravos, eles não se candidataram. Tanto é assim,
quisesse perguntasse para eles, né? Daniel, você quer voltar e restaurar a sua terra lá? Quer ir embora? Pode ir? Ele, claro que eu quero. Como aconteceu com Neemias. Eu quero voltar com o meu povo. Ele não está interessado em ficar ali. Sim. Nunca se interessou em ficar ali. José do Egito, ele queria ficar ali? Não, com certeza. Ele queria ir embora. Ele falou, Até que ele falou, quando eu morrer, vocês pegam meus ossos e levem daqui. Embora. Então, nós temos que compreender que se você talvez estiver ali, se Deus, né? Se a situação, se Deus permitiu que você ficasse ali no meio, em meio a esse povo, os políticos ali, é para você honrar a Deus, não para você se candidatar, não, vote em mim, né, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu sou candidato e tal. Não é esse perfil não, porque a palavra de Deus deixa bem claro que nós não devemos nos envolver com isso. No livro Fundamento da Educação Cristã, tem até um capítulo, a política, sim, fala sobre esse tema. Fala até de líderes, Alexandre, pastores, também fala o seguinte, que se for o caso, pode pegar até as credenciais. Isso, até as credenciais. Credencial. Porque não foi para isso que Deus chamou. Sim. Né? Nós temos que refletir nisso. Então, podemos usufruir do favor desses homens, né? Mas não abrir mão de princípios. Né? Isso. Amém, louvado seja Deus. Então vamos agora, na quarta-feira, Neemias é enviado. Neemias capítulo 2, verso 9 a 10, assim. Então fui ter com os governadores da além do rio. Ele entreguei as cartas do rei. Ora, o rei tinha enviado comigo oficiais do exército e cavaleiros. E o que ouvindo Sambalate, o Honronita, e Tobias, o servo Amonita, ficaram extremamente agastados de que alguém viesse a procurar bem dos filhos de Israel. Então vamos começar aí comentando Neemias enviado, Ricardo. Interessante, Alexandre. Ele foi enviado e aí falou assim, não, eu vim aqui, né? O rei me enviou, o rei foi favorável ao povo e esses homens já ficaram aborrecidos. E ele falou assim, como é que pode colaborar com um povo desse? Você pode ver, Alexandre, um próprio autor da lição, ele colocou algo bem interessante que eu quero compartilhar aqui. Ele fala aqui, olha só, a oposição parece ter surgido antes mesmo que ele tentasse qualquer ação, Neemias, pois o pedido entregue aos governadores foi suficiente para suscitar problemas. Veja só. Então, o fato de eles não quiseram nem saber, para ajudar, pronto, já é inimigo na certa, ou seja, porque eu não gosto dos judeus, eu não gosto mesmo que seja uma ordem superior, sabe? Alguém superior a mim, mas eu não gosto de você, então eu vou fazer de tudo para te prejudicar. E aqui tem outro texto que fala, outro trechinho do autor, ele fala assim, foi lamentável que a liderança daquela região tenha rejeitado Neemias, porque ele se preocupava com o bem-estar do povo oprimido ali. Indivíduos prepotentes não se alegram com a felicidade das pessoas a quem eles intimidam. Né? Então, você vê que isso não é novidade, esse tipo de comportamento não é novidade. Quando você não gosta da pessoa, você quer fazer de tudo para prejudicá-la. Né? E mesmo que a pessoa não tenha feito nada para você, você quer dar um jeito de fazer isso, porque se você tem um coração movido por Satanás, aí você quer fazer de tudo para prejudicar. E nesse caso aqui eram os governadores ali, os líderes ali, né? O próprio rei falou o seguinte, o Dataxerxes, vai lá, peça para esses homens vão ajudar vocês. E ele foi lá, só entregou, falou assim, aqui, o negócio está assim e tal. Então você pode ver que Neemias não encontrou a ajuda desses homens. Esses homens fizeram de tudo para denegrir a imagem dele, para prejudicá-lo, porque no decorrer das outras lições a gente vai saber o que ocorreu, né? Sim. Não é verdade? E aqui tem um texto do Espírito Profecia que eu quero ler, está bem na própria lição, irmãos, aqui embaixo, diz assim, a chegada de Neemias a Jerusalém, né, com a escolta militar, mostrando que ele estava chegando para alguma missão importante, despertou ciúme das tribos pagãs que viviam próximo da cidade, que muitas vezes tinham manifestado sua inimizade contra os judeus, lançando sobre eles descréditos e insultos, ou seja, inventaram um falso testemunho, inventaram mentira. Porque esse povo é assim, porque esse povo está prejudicando aqui, esse povo está causando desunião aqui nesse local nosso, aqui. Eles estão inventando coisas, estão querendo se levantar contra o rei. Né? Entre os mais ativos nessa ação estavam alguns chefes dessas tribos, né? O Sambalate, o Tobias e o Gesem. Desde o princípio, esses líderes observaram com os olhos críticos os movimentos de Neemias e procuraram por todos os meios
ao seu alcance, subverter seus planos e dificultar o seu trabalho. Ou seja, queria atrasar tudo. Profeta 635. 635. Então a gente vê aqui nesse texto, irmãos, que os ciúmes, né? Os ciúmes muitas vezes desencadeia perseguição. Sim. Vamos supor, você está 10, 20 anos, tem um tempo que você está numa direção de uma igreja, chega o irmão, assim, que é tudo, atrai pessoas, gosta de fazer o bem, então as pessoas, olha, esse irmão é uma benção, vamos colocar ele como ancião. Você que está muito tempo ali, você já sente ciúmes. Vai pôr esse cara aqui, vai tirar meu lugar. Então, irmão, o ciúmes é terrível. E aí o ciúme, aquela pessoa que tem ciúmes, já começa a querer denegrir a imagem do outro, né? Sim. Para derrubar ele, para ele não ser votado nesse cargo. Misericórdia. Irmão, como isso tem dentro do povo de Deus, dentro das comissões, ciúmes por cargo, ciúmes porque um irmão chegou agora, já quer dominar, dizendo até acreditado, chegou agora, já quer ir na janelinha. Então, irmão, os ciúmes. E nisso o povo peca, e nisso o povo não prospera por ciúmes, não prospera, e aí de ver a gente falar como Neemias, pecamos contra Deus. Não, nós não fizemos nada disso. Aí começa a acusar outra coisa, quem está dividindo é aquela meia dúzia de gente, e começa a atacar aquela meia dúzia, sendo que eu estou causando divisão por causa do meu pecado. Mas o Sanbalat não fez Sim. isso, falou assim, ó, o povo de Israel está causando desarmonia nesse local, que esse povo judeu aqui. Por que esse rei não elimina logo esse povo daqui? Tá uma bênção esse lugar. Se for esse povo vir pra cá, tá tudo em paz, esse povo vir pra cá, e aí? Não fizeram nada pra eles. Aí começaram a inventar, esse povo está se levantando contra o reino. Contra a mensagem. Contra a mensagem, contra o reino. E aqui você pode ver, ó, tem um trechinho aqui, fala assim a pergunta, ó. Quais outras histórias bíblicas mostram a oposição enfrentada por aqueles que foram chamados por Deus para fazer sua vontade? Então, irmãos, eu não vou falar de histórias aqui, mas uma coisa é bem clara. Toda vez, irmão, eu até hoje não vi nenhum. Toda vez que Deus impressionou um homem, ou uma mulher, ou um grupo de pessoas a fazer a obra, sabe, a obra mesmo de Deus, teve oposição. Satanás não deixa esse povo quieto. Satanás não deixa ninguém em paz. Ele levanta, e pior que são argumentos ridículos. São argumentos mentirosos porque o pai da mentira quem é, né? Sim. São mentirosos, né? Ali vem falsidade, ali vem mentiras, ali vem criação de testemunhas falsas, vem de tudo, só para poder manchar a imagem daqueles homens, daquelas mulheres, né? Para que o nome de Deus seja desonrado. E ainda diz, e essas pessoas que fazem isso, ainda diz que estão fazendo a vontade de Deus. Jesus falou que chegaria a um ponto que iriam até matar, né? Iriam até matar. Eu acredito que se nós vivêssemos, Alexandre, na época que essas coisas aconteciam assim, de acordo com a lei que pode matar, porque tem alguns países que eles permitem que matem, principalmente países no Oriente Médio. Pode ter certeza que muita gente já tinha morrido porque eles fariam isso. O nosso país, o Brasil, não é permitido, porque se fosse permitido matar aqueles que se levante contra, assim, que você acha que é contra, porque já que você está com poder, já tinham matado um monte de gente já. Entendeu? Já tinham matado um monte de gente. É porque nosso país para a honra e glória de Deus, graças a Deus por isso, é diferente, né? Um país que é chamado país laico, né? A pessoa tem liberdade religiosa. Se não fosse possível, se fosse aquele período da Idade Média, quantos já não teriam morrido? Porque se levantou contra a liderança, né? A liderança ali que estava posta, né, pelo governo civil. Vamos para quinta-feira então? Neemias se prepara para a sua tarefa. Aqui, ó, a primeira pergunta fala para nós ler Neemias 2, de 11 a 20. Nós não vamos ler, você pode ler aí com calma na sua casa. Nós vamos ler Neemias capítulo 2, versos 19 a 20, que diz assim: o que ouvi no Sanbalat, Tobias, o Gesem zombaram de nós, desprezaram e disseram: o que é isso que fazeis? Quereis rebelar-vos contra o rei? Então me respondi: o Deus do céu é quem nos fará prosperar, e nós, seus servos, nos levantemos, edificamos, mas vós não tendes parte, nem direito, nem memorial em Jerusalém. Então vamos comentar isso aí, cara. Você viu que acabamos de falar, que eles falaram? Vocês estão se levantando contra o governo? Vocês vêm para cá se levantando.
É a mesma coisa, irmãos, quando alguém fala assim, você está querendo fazer a obra, e aí tem gente que não quer fazer a obra, aí fala assim, não, você está indo contra a igreja, você está indo contra a ordem estabelecida aqui. Sim. Aí pronto, você já virou inimigo, mas você está fazendo as coisas certas, você não está fazendo nada de errado, mas aí estão inventando que você está levantando contra a igreja. É a mesma coisa aqui, você está querendo te causar desarmonia no local aqui, aí eu vou falar que você está indo contra o rei. Eu vou inventar mentira de você, que você está indo contra o rei, você está querendo levantar um exército para poder se rebelar. Sim. Tudo mentira. Só que o Neemias ficou preocupado. Ele falou, não, vou fazer a minha parte, fazer meu trabalho. Olha, nós vamos fazer aqui, nós vamos levantar essas coisas, vamos fazer nosso muro. Deus está conosco e nós não queremos nenhuma ajuda de vocês, não queremos parte com vocês. Vocês não têm parte aqui. Pode ficar no seu canto que a gente faz o nosso serviço aqui. Acabou a conversa. Não ficou de muito assunto, não. E aqui, ó, olha só, o próprio autor da lição, ele fala aqui, ele diz assim, ó, como José no Egito, bem aqui um trechinho no final, Neemias não tinha medo de manifestar sua fé entre os povos que não cria em Deus. Ele deixou bem claro, não, eu acredito em Deus, não fazer a vontade de Deus e pronto. Ah, mas eu não acredito, faz tudo bem. Ele não tinha medo de glorificar a Deus, né, perante os homens. Não tinha medo. E ele não estava atrás de glorificação própria também, não estava atrás de favor nenhum, não. Sim. Se ele estivesse atrás de favor, ele se juntava com aqueles homens. Geralmente quem gosta de favores, né, e não está com os princípios arregados na palavra de Deus, rebaixa a norma. Ah, tudo bem, ajuda nós aqui. Para alcançar favor. Olha só, irmãos, esse livro aqui, ó, Serviço Cristão. Isso aqui é uma versão mais antiga. Esse livro é bom para nos ensinar como fazer um trabalho missionário. Sim, isso mesmo. No princípio de Deus, não rebaixar a norma. Sim, isso mesmo. Aqui diz assim, irmãos, eu quero ler aqui, ó. Olha só. Na página 176, diz assim, ó. Em todo movimento religioso, irmão, há alguns que, ao mesmo tempo em que não podem negar ser esta a causa de Deus, veja, eles não podem negar que é de Deus aquilo ali, sabe? Aquela obra não é de Deus, eles não têm condição de negar. Mantém-se de longe, Alexandre, olha só, mantém-se de longe, recusando-se a fazer qualquer esforço para fazê-la progredir. Né? Ele sabe que é de Deus, mas não quer participar. Ele preferia que morresse. Mas em empresas para promover seus interesses egoístas, esses homens são muitas vezes os trabalhadores mais ativos e energéticos, olha só que coisa. Mas por meu próprio motivo egoísta, eu trabalho que nem louco. Rapaz. O horário da 7 eu cheguei às 5. Né? É o primeiro a entrar e o último a sair. Né? Mas para a obra que eu sei que é de Deus, mas eu não quero que avance, vou deixar bem claro, não quero que avance, eu fico de longe e fico torcendo para acabar. Ainda continua. Bem conviria lembrar-se esses homens e mulheres do registro mantido lá em cima, o livro de Deus, no qual se acham escritos todos os motivos de nossas obras, aquele livro no qual não há omissões nem erro e pelo qual todos serão julgados. Ali será fielmente relatada toda oportunidade negligenciada de prestar serviço a Deus, e todo ato de fé e amor, por humilde que seja, será mantido em lembrança eterna. Está escrito ali. Né? E aqui eu quero ler outro texto, Alexandre, aqui só para fechar. Fala assim, hoje, irmãos, e por causa dessas coisas, né, que nós estamos vendo hoje, até infelizmente no nosso meio, na igreja, olha o que diz. Carecemos hoje de Neemias na igreja. Não de homens capazes de pregar e orar apenas. Eu prego e eu oro apenas. Não, Deus não está interessado em homens assim. Qualquer um pode fazer isso. Até o diabo faz. Até o diabo prega na igreja, filho. Prega e ora, a gente sabe disso. Mas de homens cujas orações e sermões sejam animados de firme e sincero propósito. O procedimento seguido por esse patriota hebreu na realização de seus planos devia ser um ainda adotado pelos ministros e dirigentes. Olha só que coisa, está falando que os pastores, Alexandre, os pastores e os dirigentes e os líderes da igreja tinham que agir como Neemias. Ainda continua. Havendo eles delineado seus planos, deviam expô-los perante a igreja de maneira a lhes atraírem o interesse e a cooperação. Fazei que o povo compreenda os planos e tome parte da obra, e onde se interessar pessoalmente em sua prosperidade. O êxito que acompanhou os esforços de Neemias mostra o que podem realizar a oração,
A fé em uma ação sábia e enérgica. A fé viva impele para a ação enérgica. O povo refletirá em alto grau o espírito manifestado pelo dirigente. Olha só, o povo refletirá em alto grau o espírito manifestado pelo dirigente, pelo líder. É o que sempre está escrito na Bíblia. O povo vai pelo líder, né? Sim. Mesmo quando Israel tinha um rei bom, O povo avançava. quando tinha um rei ruim, Já era. E ainda continua. Se os dirigentes, professando crer nas solenes e importantes verdades que devem provar o mundo hoje, não manifestam zelo ardente em preparar o povo que subsista no dia de Deus, podemos esperar que a igreja seja descuidada, indolente e amante dos prazeres. Está explicado. Se um líder for amante do mundo, a igreja será amante do mundo. Se o líder for amante da santidade, caminho de Deus, que ama a Deus, a igreja vai ser desse jeito também, porque eles acompanham o líder. Né? E a gente vê isso na prática. Eu lembro aqui no nosso distrito aqui, e quando chegou uma família pastoral, que eles eram temperantes mesmo, eles comiam alimentos saudáveis com moderação, rejeitavam aquilo que era ruim. A maioria dos irmãos avançaram nessa direção também, na alimentação saudável, nos 8 remédios de Deus, né? Quando eles saíram, aqueles que estavam descuidados, que ia só pelo embalo ali, só pela emoção, deixaram tudo, voltaram às comidas do Egito. As velhas práticas lá. Então, pra você ver, era semelhante ao povo de Israel. Quando tinha um rei bom, ia lá em cima. Quando tinha um rei mau, eles vão pelo vento, né? O povo vai pelo vento. Mas aqueles que estão já arraigados, já estudaram a palavra de Deus, não importa se vem um pastor, dirigente que come carne, come tudo, ou se não come, do mesmo modo eles ficam. Sim. Porque eles estão pela palavra de Deus. Não é porque pela emoção, tá todo mundo fazendo isso, cara, vamos fazer. Tá todo mundo não fazendo isso, então não vamos fazer. E não é assim, porque essas pessoas que são arraigadas da palavra de Deus aprenderam. Sim. Aprenderam que tem que se firmar ali, que não pode confiar no braço de carne. E aprenderam com oposições. Sim. Foram perseguidos, Sim. Ralaram, e ali eles estão firmados, ali se firmaram, Sim. né? Tá firme, né? Isso. Tem um texto aqui, irmão, na meditação, Esse Dia com Deus, em 2 de outubro, e está na página 282, ó, que diz assim, ó: quando homens relacionados com a obra de Deus consentem em serem comprados ou vendidos, quando violam a verdade para obter favor e aprovação dos homens, Deus os escreve em seu livro como traidores a encargos sagrados. Mantenha todo homem em dependência moral, olha, irmãos, interessante, resolvendo que sua mente será moldada pelo Espírito Santo. Deus quer homens expedidos que não estejam dispostos a enunciar as palavras de homens, que caso se convertesse, poderia exercer uma boa influência, mas não estando convertidos, não são dignos de confiança. Numa emergência, é indubitável que conduzirão às falsas veredas. O Senhor não quer que imitemos o homem algum, e sim que prossigamos passo a passo em conhecê-lo. Então aqui fala bem claro, né? A gente estava comentando que a gente deve seguir a Deus, porque se a gente seguir homem, eles não são confiáveis, né? Não tem confiança. Devemos seguir a Deus e a sua palavra. Amém. Aí sim nós vamos estar com os pés na rocha e Deus vai nos abençoar, assim como abençoou Neemias. Amém. Louvado seja Louvado Deus. seja Né? Deus. Irmãos, nós sabemos que nós precisamos agir como esse homem de Deus, como Neemias, né? Tem um texto aqui no livro da Educação, é um dos textos mais conhecidos, né? Pelo menos entre as pessoas que leem muito o Espírito de Profecia. E já foram pregados, talvez você já ouviu algumas vezes no púlpito. Está aqui, né, na página 57, Educação, página 57. O capítulo é a vida, né, de grandes homens. Olha só o que fala. A maior necessidade do mundo é a de homens. Homens que não se comprem e nem se vendam. Homens que no íntimo da alma sejam verdadeiros e honestos. Homens que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato. Homens cuja consciência seja tão fiel ao dever como a bússola é ao polo. Homens que permaneçam firmes pelo que é reto, pelo que é certo, pelo que é justo, ainda que caia aos céus. Olha só, é isso que nós precisamos, irmão. É isso que o mundo precisa, né? Precisa de homens assim, homens e mulheres, né? Quando fala homens aqui, está falando do gênero, ser humano, né?
pessoas assim, homens, mulheres fiéis, crianças, íntegro, fiel a Deus. Como a bússola é o polo. Olha que ela sempre aponta a mesma direção, não vai mudar, não adianta. Não muda conforme o dirigente mandou. Não adianta. Assim diz o Senhor, o que diz a palavra de Deus? É isso, então é assim que vai ser. Então se aparecer um servo de Deus, assim como Neemias, então o povo, é uma bênção, vamos seguir tudo. Vamos apoiá-lo, vamos apoiá-lo. Mas agora se vem uma pessoa... Tipo Sambalat, não, me sigam que eu sou um líder. Sem chance. Não, o povo não é assim. Não. A palavra de Deus, as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Minha voz, verdade. E outro, Alexandre, se seguir o Sambalat, por causa de supostos privilégios ou medo de ser perseguido, né? Essas pessoas estão se tornando claramente em rebelião contra Deus, traidores de Deus, estão indo contra Deus, porque quem é que é dono de tudo? Quem é que ordena o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer? É Deus. Então, a quem eu devo satisfação é a Deus. Eu não devo satisfação a homens nesse contexto. Então, Ricardo, como que a gente vai saber se o homem é um Neemias, se ele é um Sambalat? Como que eu vou saber? Interessante, Alexandre. Aí os irmãos ficam pensando, como é que eu descubro se um homem, se ele é de Deus, se ele não é de Deus? Irmãos, nós temos a palavra de Deus, nós temos aqui. Então tem que estudar, né? Nós temos que ser estudante. Sai da preguiça. Nós temos a Bíblia e a profecia. Vamos ler. O que está dizendo? A palavra de Deus fala isso. Mas o líder está falando que é para fazer outra coisa. Não, mas a palavra de Deus... Então eu escolho. O que você vai querer fazer? Você quer agradar o homem ou você quer agradar a Deus? Você escolhe. E quando vem um professo servo de Deus que diz pra gente não estudar, a gente já pode ter uma garantia que esse homem não é de Deus. O que saiu da boca dele não veio da parte de Deus. Porque se ele falar para a gente estudar, porque o princípio é eu estudar para conhecer o fruto, se ele é de Deus ou não. Se ele fala, não estudem, só com a minha presença. Ixi, irmão, então pode cair fora, mas não é de Deus. Não é de Deus e outra. O próprio Jesus falou, examine. Porque os judeus estavam meio assim confusos se Jesus veio da parte de Deus ou não. Jesus falou o seguinte, não, examine a escritura, vocês vão ver lá se a minha doutrina se eu estou inventando coisa, é para vocês estudar, não precisa acreditar em mim não, só estuda, confere. Sim. Se vocês verem que é de Deus, pronto, aí vocês vão ficar junto comigo. O próprio Jesus falou assim, vocês têm que examinar, ver se eu sou de Deus mesmo. Se eu sou de Deus não, pronto. Aí quando vocês verem, vocês vão ver que é de Deus, em outras palavras, vocês vão ver que eu vim da parte do Pai, e vocês vão se unir a mim. Sim. Certo? Agora, se vocês não quiserem, vocês não têm motivo de ficar reclamando. O próprio Jesus, que é Deus, poderia dizer assim, a minha santidade você tem que escolher, eu sou Deus. Não, ele falou assim, examina a escritura, vê o livro de Isaías, e sempre ele citava, né? Não está escrito? Está escrito isso? Isso. Não está escrito vocês não lêem isso? Não é assim? Vocês não estão estudando isso? Então, e era sempre o assim diz o Senhor, era sempre está escrito que ele falava, ele não ficava falando as suas ideias, olha, eu penso assim, eu acho assim. Não, ele tinha que mostrar o que o povo era acostumado. Sim. Não está escrito isso? Não está escrito isso, então faça e viverás. Sim. Faça e Deus vai ser honrado. Louvado seja Deus. Então é isso que nós temos que ter em mente. Então vamos fechar aqui com o texto de sexta-feira que está em Profetas e Reis, páginas 629 e 630. Neemias era um homem de oração. Ele havia clamado muitas vezes a Deus em favor do seu povo, mas agora, ao orar, um santo propósito tomou conta da sua mente. Decidiu que se conseguisse obter consentimento do rei e o necessário auxílio na aquisição de ferramentas e materiais, assumiria a tarefa de reconstruir os muros de Jerusalém e restaurar a força nacional de Israel. E suplicou ao Senhor que ele permitisse conquistar a simpatia do rei, para que esse plano pudesse ser levado avante. Ele orou, fazendo prosperar hoje o teu servo, a dar-lhe graça perante este homem. Neemias capítulo 1, verso 11. Neemias tinha esperado 4 meses por uma oportunidade favorável para apresentar sua petição ao rei. Olha que interessante. Então ele orou para que o muro seja restaurado. E hoje nós, irmãos, somos reparadores de brecha nesse muro. Sim, nós fomos chamados para isso. E fomos chamados para isso. Não fomos chamados para fazer a mesma obra de outras igrejas, irmão. Nós somos chamados para reparar as brechas, qual que é? Os mandamentos de Deus que pisaram aos pés, o santuário que o povo não está sabendo, que todas as doutrinas estão em volta do santuário. Sim. Então, irmão, pregar as 3 mensagens angélicas, hoje a gente está querendo ser igual aos outros, cara. Vamos supor, hoje as outras igrejas, não estamos citando nomes, fazem novelas, filmes, teatro, músicas e dança para alcançar as pessoas.
E a gente, de vez em olhar para o serviço cristão, o livro evangelismo, a gente olha para esses homens, olha como as igrejas deles estão lotadas, vamos fazer as obras deles também para a gente lotar. Então a gente está olhando para Sambalate, para Tobias, o povo pagão, olha, a obra deles está boa, então vamos, não, Neemias nem olhou para eles, vocês não tem nada com essa obra, vamos fazer a nossa obra. Minha obra é outra. Erguer o muro que Deus mandou. E acabou a conversa. Então, irmãos, nós, adventistas, somos portadores de luz, não é para fazer a mesma obra deles, porque por que Deus ia levantar nós, em 1844, ali, outra igreja, para fazer a mesma obra que outros já estavam fazendo? Para quê? Não tem lógica. Era só usar eles já estavam na obra. Então Deus nos levantou, irmão, para fazer uma obra que eles não estavam fazendo. Sim. E olha que Deus deu uma estrutura para que nós fizéssemos isso. Você pode ver, nós temos a Bíblia, nós temos o Espírito de Profecia, e nós temos a presença do Espírito Santo constantemente abrindo o caminho para que as coisas avancem. Só que muitos de nós parece que não acordou para a realidade. Né? Aí muitos querem levantar a obra de edificação na Bíblia e Espírito de Profecia. Não, cara, você quer trazer divisão. Sendo que você está fazendo a obra de Neemias. Irmãos, vamos voltar para a Bíblia e Espírito de Profecia. Não, você quer causar divisão. Estava tudo em paz aqui, já chega esse Ricardo, querendo atrapalhar, querer erguer o muro. Foi o que aconteceu lá, né? Sim. Mas não foi mandado de Deus? Deus não mandou fazer o muro? Então, irmãos, uma coisa é clara, se Deus mandou, irmãos, não importa se vão fazer cara feia ou não. Sim. Porque, olha, irmãos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Está escrito. Isso está escrito, não tem nem questionar. Mais importa, é claro que, e também está escrito assim, o que depender de vós tem de paz com todos. Tem paz, você lógico que tem que ter paz, mas a paz que eu tenho que ter com as pessoas, irmão, não pode estar sujeita a baixar norma ou inimizade com Deus, sem chance. Sim. Primeiramente Deus, né? E depois eu me enquadro com vocês, desde que o princípio divino não seja alterado. E, Ricardo, se você seguir a Deus, vai ter união. Sim, vai. Pode ser com poucos, mas vai ter. Porque a Bíblia sempre, o servo de Deus sempre foi poucos. O servo de Deus não unia você. Sim. Ah, você está dentro da Bíblia do Espírito Santo. Eu li também. Não é porque você falou. É porque eu li aquilo que você pregou. Sim. Tá certinho mesmo. Eu estou unido com você. Pronto. Vai, irmão, já está tendo união dos servos de Deus, do trigo, dos servos, aqueles que vão, se Deus permitir, ser dos 144 mil. Deus está unido no mundo inteiro. Sim, os servos deles. Sim. Que não vão ser unir por imposição. Vão se unir porque está escrito. É a verdade que vai unir. É a verdade que vai unir esses homens e mulheres. E eles vão estar dispostos, irmãos, até sacrificar a vida deles do que pecar. Morrer do que pecar. Deus falou, não posso ir contra a minha consciência. Porque eles não vão buscar a sua honra própria, eles vão buscar a honra de Deus. Sim. Que Deus possa ser honrado e que nós possamos diminuir. Amém. Louvado seja Deus. Então, irmãos, que Deus abençoe você, que Deus abençoe todos nós, que nós possamos seguir a palavra de Deus enquanto se pode se achar. Verdade. Louvado seja Deus. Se você sentiu no coração de compartilhar essa mensagem com outros irmãos no grupo do WhatsApp da igreja, no Facebook, compartilha para que outros irmãos possam unir conosco na verdade. Amém? Ore por nós, estaremos orando pelos irmãos, somos pecadores, somos falhos, mas nós queremos prosseguir e honrar Deus. Vamos ajoelhar, falar com o nosso Deus. Santíssimo Pai que estás nos céus, nós louvamos o Seu nome, Senhor, por Sua bondade. Nós louvamos o Seu nome, Senhor, porque o Senhor trouxe para nós esse relato muito importante do Teu servo Neemias. Amém. Homem, Senhor, que não temia nada senão o teu nome, Senhor. Homem que não temia nada, Senhor, a não ser te desonrar. Ó Senhor, que nós tenhamos o mesmo espírito do Neemias. Amém. Um espírito amável, um espírito, Senhor, que queira te honrar, custe o que custar. Um espírito, Senhor, que não dê ouvidos às insinuações do diabo, mas que queira honrar e guardar os teus mandamentos. Amém. Senhor, que sua bênção esteja sobre toda a tua igreja, em toda a face da terra. Amém. E que de um modo especial, Senhor, eu possa abençoar os nossos amigos, nossos irmãos que nos assistem nesse momento. Louvado seja Deus. Pedimos essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém.